2, 1. Gravando. Então, bom dia. Oficialmente. Que bom que vocês estão de volta. Ou que vocês continuam, né? Apesar de todos os precalços, as dificuldades do ensino remoto, vocês continuam. E vamos em frente, então. Logo, logo a gente deve estar de volta. Não sei quanto tempo, mas espero que a gente volte. Bom dia, tá todo no chat. Pois é, Isaac, quanto tempo? Desde julho, eu acho, né? Nossa última aula foi em julho. Então, 3 meses aí. Julho, agosto, setembro, outubro. 2 meses e pouquinho, né? Sem nos vermos. Agora a gente vai até dezembro juntos. E depois, não sei quando nos veremos e nem em quais condições nos veremos. A gente certamente deve se encontrar presencialmente na próxima vez, porque esse módulo 3, ele equivale ao terceiro e quarto bimestres, certo? Então, a gente se encontra no segundo ano, da próxima vez. Ou então, nos corredores do Instituto. Eu imagino que ano que vem a gente já esteja fisicamente próximos, né? E não somente virtualmente. O nosso link é o mesmo do módulo 1, ok? Então, não fiquem aguardando um link novo, não é o mesmo, certo? É o mesmo link do primeiro módulo. O Isaac comenta aqui, ou a gente se vê no primeiro ano de novo, né? Vai que geral repete. Não, que isso? Pensamento positivo. Pensamento positivo e ação positiva, né? Não adianta só pensar positivo e não fazer nada. Tem que pensar positivamente e agir positivamente também, para alcançar os bons resultados esperados. Na minha matéria passa, Isaac, olha lá, hein, mas tem que caprichar. Então, a minha matéria é tranquila. Mas sempre tem aquelas matérias, né, que complicam a gente. No caso de eletro, a matéria famosa é circuitos elétricos, eu acho, né? A matéria mais famosa de reprovação é circuitos elétricos. Mas todo curso tem a sua matéria problemática. ADM tem a deles, a química tem a deles, a info tem. Então, todas as matérias têm as disciplinas que atrapalham um pouco a vida. Na filosofia também tem. Eu, na filosofia, na faculdade, era para eu ter me formado em 2007. E eu me formei em 2009, porque eu reprovei 4 vezes na mesma disciplina, que é lógica formal, que é a parte matemática da filosofia. Então, a maior parte da minha turma se formou em 2007, mas como eu fiquei reprovando muito na mesma disciplina, eu me formei só em 2009. Então, até na filosofia, que aparentemente é uma disciplina, aparentemente algo fácil, né? Pelo menos as pessoas imaginam que é algo fácil. Até na filosofia tem as suas disciplinas que complicam a vida da gente, né? Eu lembro que no mestrado também eu fui fazer uma disciplina de um filósofo francês, Jacques Derrida. Não entendi nada, absolutamente nada do que o cara falou. Mas no fim acabei passando. Eu acho que a professora me passou. Não é possível. A professora me passou na disciplina.
Eu não lembro o trabalho que eu fiz, acho que foi tão traumático que eu até esqueci o trabalho que eu entreguei no final da disciplina. Enfim, então eu tô dizendo isso para acalmar, né, vocês a respeito de que sempre tem uma disciplina que ferra a vida da gente. Independente do curso que você faça, você sempre vai encontrar uma montanha que você vai ter que suar bastante para conseguir superá-la. Então, essa é a vida, né? Acontece. Vamos falar da disciplina, então? Vamos lá. Então, vamos falar da filosofia. Na, no primeiro módulo, que era o primeiro e segundo bimestres, a gente falou sobre o que seria a filosofia, né? O que caracteriza a filosofia, o que é esse conhecimento tão diferente dos demais, né? Diferente da física, diferente da química, diferente da história, da sociologia. É diferente da história, sim, ainda que muitos pensem que a filosofia trata da história do pensamento. E não é, tá? Ainda que a gente trabalhe historicamente os temas da filosofia, mas a filosofia não é uma história do pensamento, não, tá? É bem diferente. E aí nós vimos então o que caracteriza o pensamento filosófico, nós vimos um pouco das características da reflexão filosófica, nós falamos um pouco sobre sentimentos filosóficos, aquilo que nos leva, né, a filosofar, e beleza. Essa foi uma grande introdução ao que é a filosofia. Agora, nesse segundo módulo nosso, eu vou trabalhar um pouco as origens da filosofia. Aí vai ser, então, um trabalho mais histórico mesmo, né? Para a gente compreender um pouquinho como é que a filosofia surge no Ocidente. E aí eu vou trabalhar principalmente a filosofia nascida na Grécia, né? Porque é a filosofia que influencia a gente aqui no Brasil, já que foi a filosofia que foi trazida pelos colonizadores europeus. Vou falar um pouquinho também de outras filosofias que existem desde da antiguidade também, falar um pouquinho de filosofia africana, falar um pouco sobre algumas filosofias orientais, e aí basicamente o budismo, que é o que eu conheço mais ou menos. Mas o foco vai ser a gente trabalhar um pouco mais com mais calma, né? A filosofia grega, porque é a filosofia do Ocidente até o momento. Por que eu digo até o momento? Porque tem acontecido um movimento de buscar outros saberes que não os saberes da Europa. Então, vocês já devem ter ouvido falar aí de filosofia africana, Ubuntu, né? Não sei se em alguma disciplina algum professor já comentou sobre a descolonização do pensamento, né? Que a gente vê outras formas de pensar o mundo que não seja a forma da Europa, a forma cristã europeia, né? Que a gente pensa de um modo cristão europeu. Mesmo quem não é cristão, pensa de maneira cristã, enxerga o mundo, né, de uma maneira cristã. Tanto é assim que a gente não sabe quase nada de filosofia oriental. Alguém aqui sabe alguma coisa sobre como os japoneses olham o mundo, como os árabes olham o mundo, como os africanos enxergam o mundo? A gente não sabe nada, né? A gente sabe, a gente conhece a maneira cristã de enxergar o mundo. É, Isaac, descolonização do pensamento. A ideia é, a ideia é que, assim, quando os europeus colonizaram a América, eles não apenas colonizaram fisicamente, né? Eles não apenas ocuparam as terras, mas eles ocuparam também as nossas as nossas mentes, por exemplo. Eles acabaram com a cultura indígena que tinha aqui, né? Por exemplo, vou falar um pouquinho nas próximas aulas sobre isso, mas vocês conhecem muito sobre mitologia grega, né? Se eu falar de Zeus, vocês conhecem. Zeus,
Medusa, Afrodite, Poseidon, Kratos, Hércules, vocês conhecem, né? Essas são histórias mitológicas dos gregos. Agora, se eu falar aqui, por exemplo, nem eu sei de cor, né? Pra vocês terem ideia, nem eu sei de cor. Se eu falar aqui, por exemplo, do Nararoue, se eu falar do Huveri, se eu falar do Aishini Yashabu, vocês conhecem esses caras? Não, né? Não, Isaac, não são os Budas. Essas são todas histórias indígenas brasileiras. São todos mitos indígenas brasileiros, né? Então, o que que isso significa? O que eu quero dizer com isso? Que quando os europeus chegaram na América, eles acabaram com a cultura que tinha aqui. Tanto é assim que quem frequenta religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, sabe que existe uma mistura, né, dos orixás, do Candomblé e da Umbanda com santos católicos, né? Então tem lá o Oxóssi equivale a um santo, a Iemanjá equivale a uma santa, a Oxalá, né? Xangô, todos eles têm equivalências com com algum santo católico, né? Porque os africanos, eles não podiam expressar a sua fé. Então, para continuar para continuar existindo a fé deles, para disfarçar, né? Então eles faziam equivalências entre os santos católicos e os orixás da religião, né? Por quê? Porque era proibido, era um culto proibido. As pessoas eram mortas se não fossem cristãos, né? Tanto é assim que quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles vieram educar os índios. O que que era educar os índios? Era transformar os índios em cristãos. Então, assim, quando os europeus chegaram na América, eles não apenas colonizaram as terras, mas colonizaram também o nosso pensamento, certo? A gente pensa de um jeito europeu. Tanto é assim que a maior parte da história que vocês estudam é a história europeia, não é? Vocês estudam a história antiga da América? Não. Vocês estudam a história antiga da onde? Da Europa e daquela parte da Grécia, né? Da Roma, né? Roma, Grécia. Vocês estudam a história da China? Vocês sabiam que o maior império que já existiu no mundo foi o Império Chinês? O Império de Gengis Khan, né? Mas não, a gente estuda o quê? O Império Romano, né? O Império Romano. Quando fala-se da história da economia, fala de mercantilismo, coloca os europeus como sendo os grandes comerciantes da época, né? Não, a China é o maior comerciante da época. A China sempre foi o maior comércio do mundo, né? A gente estuda a origem da filosofia como sendo grega, né? Mas os estudos atuais mostram que a origem da filosofia é na África. A gente aprende o teorema de Pitágoras como sendo do Pitágoras grego, mas na verdade o teorema de Pitágoras existia 500 anos antes no Egito. Os egípcios faziam cálculos matemáticos antes dos gregos. Mas é isso, a colonização do pensamento, né? Vocês só começam a estudar a história da América a partir de 1500.
depois de Cristo. Antes disso, só se estuda a Europa. E mesmo depois de 1500, continua se estudando a Europa. Vocês estudam o que a história do Brasil, paralelamente que se estuda a história da Europa, né? Então, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, não foi uma guerra mundial, foi uma guerra da Europa, né? Não foi uma guerra mundial, foi uma guerra na Europa. Aconteceu que alguns países lá foram ajudar a Europa, os Estados Unidos foi ajudar a Europa, né? Se meteu na guerra. Mas não foi uma guerra mundial. O mundo todo, o mundo, no mundo todo explodindo coisas. Foi na Europa, né? Porque a concepção é que a Europa é o mundo, certo? Tá? Então, isso é colonização do pensamento, certo? Isso é a ideia do colonização do pensamento. Deixa eu ver aqui no chat, vocês comentaram algumas coisas. Ah, deixa eu ver aqui. Eu lembro que alguém tinha comentado uma coisa aqui. Giovana comentou aqui que falta exploração da nossa cultura, falar sobre nossa história. É justamente isso que eu estou falando, né, Giovana? A nossa história é apagada. E a história valorizada é a história dos colonizadores. É a história dos colonizadores. A história, no caso, dos europeus. Tá? Por exemplo, fala-se que a Europa era super desenvolvida, né? Quando os europeus chegaram no Brasil, na América. Na verdade, na América, tinham povos muito mais avançados que os europeus. Em questão de arquitetura, em questão de cultura mesmo, né? Os incas, os maias, os astecas, eles eram muito mais avançados em muitos aspectos do que os povos europeus. Eu comento aqui que a amiga da Macumba, né, contou isso, dessa mistura, né, dos orixás com os santos católicos. Tiago comenta que foram os europeus que tomaram conta do mundo. Na verdade, não, né, Tiago? Os europeus ocuparam a América, porque o restante do mundo os europeus não tomaram conta, não. Eles chegaram na África, ferraram com a África. Eles tentaram conquistar a Ásia e não conseguiram, né? A, a, a Inglaterra teve lá um certo domínio sobre a Índia, mas não durou muito não, né? Então, os europeus contam a história de que eles conquistaram o mundo, mas eles não conquistaram. Essa é a história que eles contam, mas eles não conquistaram o mundo, não. Isso é colonização do pensamento. Esse é o grande detalhe da colonização do pensamento. A gente acredita na história de quem ganhou, mas na verdade os europeus não ganharam. Aonde eles chegaram, eles ferraram com tudo. Eles ferraram com a Europa, eles ferraram com a América, eles ferraram com a África, porque a África vivia muito bem. Aí eles resolveram lá pegar pólvora e começar a dar tiro nos africanos. E dividiram a África como ela é hoje. Né? Só que eles colocaram vários povos africanos em guerra uns com os outros, por conta da divisão que eles fizeram. Aí, quando deu muito ruim, o que eles fizeram? Foram embora. E deixaram a África do jeito que está. Tá? Então, na verdade, os europeus não venceram. Na verdade, os europeus ferraram com tudo. E hoje eles estão ferrados, né? Tiago comenta que os mais eram do balacobaco, eram mesmo. Né? Qual foi o problema? O problema é que os maias não tinham a pólvora, né? E os europeus já tinham a pólvora. A Giovana comenta aqui, né, que percebe-se maior valorização do povo europeu, claro, né? Quando há algum problema, o pessoal fala que, eu vou para a Europa. Eu vou para a Europa, vou embora para a Europa. Como se a Europa fosse, né? Pô. E eles são mais ricos hoje por quê? Porque eles roubaram tudo nosso, né?
todo o ouro que se tem na Europa é provido de outros lugares. Eles roubaram. Até que comenta que na África tinha mais potências europeias na África do que na América. Sim, porque a ocupação da África aconteceu em 1800, já tinham mais potências. A ocupação da América foi em 1500, que tinha duas potências marítimas só, Portugal e Espanha, né? Em compensação, o prejuízo que a ocupação europeia causou na África foi muito maior que o prejuízo que eles causaram aqui na América. Aí estão comentando aqui sobre guerra. Eu acho que não tem que ter guerra nenhuma, porque só dá ruim para todo mundo a guerra. Enfim, então é isso, né? A gente acaba vendo a história dos gregos por conta da colonização europeia. Enfim, mas hoje eu vou tentar retomar um pouquinho, né, para a gente recuperar um pouco da memória da aula passada, do módulo passado, já que a gente ficou muito tempo sem se ver, e eu vou falar um pouquinho sobre ah, as principais disciplinas da filosofia, né? Porque assim, ainda que a filosofia ela trate de tudo, a filosofia ela discute todas as coisas, né? Nós filósofos nós nos metemos em todas as coisas. Tem um ditado até na filosofia, né? Que a filosofia é a mãe de todas as ciências, porque todas as ciências que existem hoje elas acabam nascendo da filosofia, dentro da filosofia, a matemática, a física, a química, a biologia. Tanto que até 1500, mais ou menos, não se tinham cientistas, se tinham os filósofos da natureza. Hoje, nós chamamos o Isaac Newton de físico, mas na época dele, ele não era chamado de físico, ele era chamado de filósofo da natureza. Tá? Então, essa ideia de ciências, elas têm hoje, a partir de 1600, com a Revolução Científica. Mas até 1500, todo mundo era chamado de filósofo. Com exceção dos padres, né, que eram chamados de teólogos. Mas de resto, todo mundo era chamado de filósofo. Então, todas as ciências que existem hoje, elas nascem dentro da filosofia. E aí diz, então, que a filosofia é a mãe de todas as ciências. E como toda mãe, depois que todos os filhos crescem, as mães continuam sempre cuidando dos filhos, né? As mães sempre vão se meter na vida dos filhos. E a filosofia, como sendo mãe de todas as ciências, também vai acabar se metendo na vida das outras ciências, né? Então tem a filosofia da biologia, a filosofia da química, a filosofia da física, a filosofia da ciência como um geral, né? E a filosofia se metendo, questionando e se perguntando sobre o trabalho das outras ciências. Então, mas ainda assim que ainda que a filosofia ela se meta em todos os assuntos, existem algumas disciplinas que são próprias da filosofia, que são as principais áreas de pensamento da filosofia, que tem a ver com as principais perguntas que a filosofia faz. Então, aqui eu vou falar quais são essas 4 áreas principais da filosofia. Tem a chamada área que é a teoria do conhecimento. É uma parte da filosofia chamada teoria do conhecimento. Ou então, epistemologia. Episteme é o conhecimento, né? E logia, logos, é o estudo. O que essa parte da filosofia faz? Né? A teoria do conhecimento. Se pergunta a respeito do conhecimento. O que é o conhecimento? Se o conhecimento é possível? Como a gente faz para conhecer? Em última instância, a teoria do conhecimento se pergunta acerca da verdade. A verdade é possível de ser conhecida. Então, a gente pode falar assim, quando eu falei sobre questões filosóficas,
Eu falei que as questões filosóficas, elas são as questões fundamentais da vida. Lembram disso? São as perguntas mais básicas e são as perguntas que todo ser humano se faz. Então, todos nós nos perguntamos a respeito do que é a verdade. Todos nós queremos saber o que é a verdade. Até mesmo os mentirosos querem conhecer a verdade. Os mentirosos se permitem mentir, mas os mentirosos não aceitam a mentira, porque até mesmo o mentiroso quer a verdade. Então, o que é a verdade é um problema fundamental da vida. Né? Mas o problema é, ok, queremos a verdade, mas existe a verdade? Será que a verdade existe? Vamos supor que ela exista. Se ela existe, dá para conhecer? Vamos supor que dê para conhecer. Se der para conhecer, como a gente faz para conhecer a verdade? Como é que a gente conhece ela? E vamos supor que a gente encontre um modo de conhecer a verdade. Como é que a gente faz para saber se aquilo que a gente conhece é um conhecimento verdadeiro? Como é que eu faço para saber se aquilo que eu sei está certo ou está errado? Então, testando como, Isaac? Como é que eu testo a verdade? Quais são os critérios que determinam o que é a verdade e o que não é a verdade? Tá? Então, a questão do conhecimento, né, é um problema fundamental da vida. Todos nós queremos conhecer as coisas e ter um conhecimento certo acerca das coisas. Ninguém gosta de estar errado. O problema é como é que a gente faz para saber o que é certo, o que está certo e o que está errado em relação ao conhecimento. Então, isso se estuda na chamada teoria do conhecimento. O Tiago comenta aqui que acha que tem uma verdade absoluta. Mas aí vai depender da interpretação de quem tem contato com a verdade, e logo não vai ser mais a verdade. Tiago, a ideia de verdade absoluta é assim: a verdade absoluta é um conhecimento que é o mesmo para todas as pessoas, em qualquer lugar do universo e em qualquer momento histórico. Então, isso é verdade sempre. Foi verdade lá no passado, é a verdade hoje e vai ser amanhã. E essa verdade ela é a mesma aqui na Terra, lá em Marte, lá no céu, lá no Monte Everest, lá em Júpiter. Isso é verdade absoluta, certo? O problema é a gente não encontrou nada ainda que seja absoluto nesse nível. A Giovana pergunta aqui se não tem como saber, talvez o que seja verdade para nós humanos é uma mentira. Não seria uma mentira, mas seria um erro, né? Um engano. Porque o contrário da verdade não é mentira. Tá? O contrário da verdade é o erro, é o engano. O que a gente chama de mentira, a mentira é um engano causado propositalmente. Mas nem sempre a gente está propositalmente enganado. Nem sempre a gente sabe que está errado. Certo? Vou pegar um exemplo para você. Por exemplo, assim, Giovana. Você pede para mim a informação de um ônibus. Você fala assim, Rafael, você me dá um ônibus. Qual o ônibus que eu faço para ir para Campos? Eu preciso de um ônibus rápido que vá para Campos. Eu digo, olha, Giovana, pega o ônibus lá da. Não, melhor. Você quer um ônibus para Porciúncula. Aí eu falo, beleza. Oi, Rafael, Oi? não vem pra cá não, que é furado. É furado. Aí para Porciúncula, fala assim, você pega o ônibus da Santa Lúcia. Você pega o ônibus da Santa Lúcia. Não, acho que não é Santa Lúcia que vai, né? Mas enfim. Você pega o ônibus da Santa Lúcia que você vai para Porciúncula, porque o Santa Lúcia vai para aquela direção, Porciúncula para aquela direção, então se você pegar um Santa Lúcia, você chega em Porciúncula. Aí você pega o Santa Lúcia. E
Só que ao invés de chegar a Porciúncula, você chega só até lá no limite. Eu esqueci o nome lá, onde tem Hotel Fazenda, coisa e tal, né? De Hotel Fazenda famoso, né? Tem as águas termais, eu esqueci o nome agora. 2 anos longe da região, esqueço tudo. E, enfim, aí você fala, pô, Rafael mentiu pra mim, aquele mentiroso. Aí você fala assim, pô, Rafael, você mentiu pra mim, você mandou pegar o Santa Lúcia nem chega até Porciúncula. Eu falei, não, Giovana, não menti pra você, porque, ué, o Santa Lúcia não vai até Porciúncula? Não, eu falei, caramba, eu não sabia. Eu te passei uma mensagem, eu te passei uma informação errada, mas eu não sabia que estava errada. Diferentemente seria se eu soubesse que o Santa Lúcia não vai para Porciúncula e falasse assim, vou falar para ela essa informação errada. Eu sei que a informação está errada e eu vou falar para ela como se fosse uma verdade. Isso é mentira. Então, nem sempre o fato de nós estarmos enganados significa que nós estamos mentindo. Porque o mentiroso se caracteriza por saber que ele está enganando o outro. Isso é mentira. Mas o fato de eu estar enganado não significa que eu estou mentindo. Porque eu não sei que eu estou enganado. Certo? Então, por exemplo, a humanidade, por muitos séculos, esteve enganada ao respeito do Sol que gira ao redor da Terra. Era um engano. Eles estavam enganados a respeito disso. Mas eles não estavam mentindo uns para os outros. Eles estavam enganados. Então a humanidade toda estava dentro de um engano, de um erro. Certo? Então o contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade é o erro. Certo? Então, é possível que nós não conheçamos a verdade? É possível. Inclusive, tem várias teses, a gente vai até ver nesse módulo, os sofistas. Os sofistas são um grupo de filósofos que acham que não é possível conhecer a verdade. Não dá para conhecer. Se existir, vejam bem, se existir a verdade, não dá para conhecer. Essa é a posição dos céticos. O cético é uma pessoa que acha que não é possível conhecer a verdade. Tem os relativistas. Os relativistas acham que a verdade é sempre relativa, não existe uma verdade absoluta. O que existe é sempre a impressão de cada um a respeito dos fenômenos e dos fatos. Então não há uma verdade absoluta, uma verdade que seja a mesma para todo mundo. Então tem correntes filosóficas que defendem que não é possível conhecer a verdade. Se ela existir, né? Porque há teses que defendem que nem existe verdade. A verdade não existe. Um outro problema filosófico é a questão do certo e do errado em relação ao comportamento, que tem a ver com a ética. Todos nós queremos o certo, né? Que as pessoas ajam corretamente. As pessoas imorais, elas se dão a liberdade de fazer coisas erradas, mas as pessoas imorais não aceitam que as pessoas fazem coisas erradas com elas, não é? Até mesmo entre os criminosos existe um código de conduta, um código do que é certo e do que é errado. Então a gente sempre tem regras morais, regras do que é certo e do que é errado. Isso na filosofia a gente discute na ética. O problema é quem é que determina o que é certo e o que é errado? Da onde é que vêm as noções de certo e de errado? Existe algo que é certo e que é errado, que seja universal, que seja absoluto, que seja o mesmo para todo mundo? Né? Quem é que determina o que é certo e o que é errado? Os pais? As autoridades? A lei? Eu mesmo? A religião? A ciência? Quem é que diz o que é certo e o que é errado?
O Tiago diz que acha que é a sociedade que decide que é moral e que é imoral. E a sociedade está certa? Porque a sociedade, Tiago, a sociedade somos eu e somos você. Vamos supor aqui que eu seja um cristão praticante e você não. Eu, como cristão praticante, digo que é imoral beber álcool. Você, como não é cristão, você não vê nenhum problema. Quem é que determina? Nós somos a sociedade. Quem é que determina? A sociedade, até 200 anos atrás, achava que era super tranquilo ter escravos. Show de bola ter escravos. Uau! Né? Hoje em dia, a gente não aceita ter escravos. A gente está certo hoje? Ou era antigamente que a gente estava certo? Né? Quem é que determina o que é certo e o que é errado? A Giovana comenta aqui que ao se estudar direito, de acordo com a lei, para todos é correta. A lei é justa? Vocês acham que a lei é justa? A lei se diz que é justa, né? Mas a lei é justa? Por exemplo, todos nós pagamos impostos, não é? Tudo que a gente compra tem imposto. Mas vocês sabiam que as pessoas mais ricas pagam menos impostos? Por exemplo, todo trabalhador que ganha mais de R$ 2.000 paga imposto de renda. Mas vocês sabiam que um rico que ganha os lucros da empresa, né? Sei lá, eu sou dono de uma empresa e minha empresa teve US$ 500.000 de lucro. Sabia que esses US$ 500.000 de lucro, o rico não paga imposto? Mas um trabalhador que ganha R$ 2.000 por mês, ele paga imposto de renda. O cara que ganhou 500 mil de lucro na empresa, ele não paga imposto de renda. A lei é justa? É isso, tá? Então, isso a gente discute, né, na ética. Pois é, o Thiago comenta aqui, tem países em que mulher não pode nem sair na rua. Tem países que a lei diz que a mulher não pode dirigir. A lei é justa? Tá? Então, é isso, né? Tiago lembra aqui, né, em alguns países ser homossexual é motivo para ser preso. Tá na lei, tá escrito na lei. Né? Cotas, tem a lei de cotas. A lei de cotas é justa ou é injusta? Né? Giovana lembra aqui, né, que nas Filipinas os jornalistas são censurados. Lei de cotas, cotas raciais. Né? Até a lei das copas, né? A FIFA lá tem as regras, né, para fazer copa, né? Cada época num continente. Enfim, então certo e errado se discute na ética. Questão de justiça, que são a ver com as leis, né? As leis são justas, mas o que faz uma lei ser justa? É tratar todos igualmente? Mas espera aí, todo mundo é igual? Lei justa é quando trata os diferentes como diferentes. Mas aí qual é o critério para delimitar qual diferença deve ser tratada de uma determinada maneira em relação às outras? Quais diferenças elas merecem tratamentos especiais em relação às outras diferenças? Né? Justiça é eu ser feliz. Só que muitas vezes, para eu ser feliz, eu gero sofrimento nos outros. E os outros, para serem felizes, geram sofrimento. Por exemplo, né, o Tiago falou aí dos homossexuais. Os homossexuais, eles querem ter o direito de viver livremente a sua sexualidade. Só que o hétero fala assim, mas eu me incomodo de ver dois homossexuais se beijando na rua. Eu fico incomodado. Então eu acho que não pode. Então a felicidade do hétero depende do sofrimento do homossexual. Aí o homossexual ele ganha o direito de se beijar na rua. O hétero fica incomodado. Então a felicidade do homossexual acontece em cima da infelicidade do hétero.
E aí, como é que resolve? O que é justiça, no final das contas? Tiago fala que tem que fazer um jogo de truco. Percebe? Então, isso se discute na justiça, né? Justiça é uma parte da filosofia, tá? E aí, por fim, já passou muito do tempo, né? Tem a parte da estética, que é a teoria da beleza. Todos nós queremos o bonito, todos nós queremos, né, o belo. O problema é o que é bonito e o que é feio. Quem é que determina o que é bonito e o que é feio? Quem é que determina ou como é que funciona a nossa mente e os nossos sentimentos em relação ao apego e à repulsa em relação às coisas belas e às coisas feias, né? Quem é que determina tudo isso? Enfim, isso a gente discute na estética. É uma parte da filosofia chamada de estética. Tá? Então vejam, assim, a filosofia ela se mete em tudo, mas as perguntas fundamentais da vida, elas acabam gerando as principais disciplinas da filosofia. Teoria do conhecimento, ética, política, né? A discussão sobre a justiça está dentro do campo chamado política, e estética, que é a discussão sobre a beleza. Vocês estão fazendo chamada aí, mas espera aí que eu tenho aqui um aplicativo que dá presença aqui. É automático, tá? A presença agora é automática aqui. Enfim, gente, é isso. Então, lá na aula, na plataforma, né, eu já coloquei para vocês um videozinho para falar dessas principais disciplinas da filosofia, tá? Para aquecendo. E essa semana não tem fórum ainda, tá bom? É só para a gente aquecer, reencontrar, matar a saudade. E na semana que vem a gente começa então falando sobre mitologia. Porque antes da filosofia existir como modo de pensar, nós contávamos histórias para tentar explicar o mundo. E essas histórias são as chamadas histórias mitológicas. Ok? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se encontra neste mesmo link na próxima segunda-feira.